estamos voltando ao nosso terceiro bloco do Quarta Rosa. Nós estamos falando com a doutora Maria Cristina Elias, psicóloga. Eu gostaria, Cristina, de conversar um pouquinho com você a questão dos suicídios, mas mais voltada à questão, por que estão, não uma discussão de suicídios, né, que eu acho que é um assunto muito amplo, mas as pessoas estão fazendo, até teve um episódio há poucos dias, saiu no jornal, que alguns adolescentes em uma determinada cidade do Rio Grande do Sul faziam acordos, uma programação de suicídio, né? Então, não era uma coisa que você está com um problema sério hoje que não consegue resolver, você se mata. Era uma combinação que eles faziam. Por que está acontecendo essa tristeza, essa frustração? Parece que as pessoas não estão conseguindo lidar com seus problemas, que às vezes leva a essa... Não sei se é solução extrema, pode-se dizer assim. Eu acho que é uma falta de solução, uma falta de acreditar que as coisas tenham solução, né? Porque, na verdade, as coisas têm solução. E em função de haver um adoecimento nesse momento, das questões que está se tratando naquele momento, que independe, eu não sei, cada suicídio ele ocorre por algum motivo dentro de alguma determinada situação. O que nos faz pensar nele como um todo é justamente a pessoa que comete o suicídio, provavelmente ela não encontra saída naquele momento. Uhum. Ela não vê uma outra solução, ela não vê uma outra forma e não visualiza que as coisas têm solução, né? Que talvez a única coisa que não tenha solução é justamente buscar a morte. Sim. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode entender que há um entristecimento maciço, uma coisa muito forte, muito avassaladora, que acaba desembocando nisso, né? E o complicado é, às vezes, a família não perceber também essas modificações. Porque, na verdade, né? O suicídio ele tem uma série de coisas que pode estar junta. O suicídio ele é uma falta de saída, não deixa de ser uma determinada agressão, então é uma coisa que fica muito, muito forte dentro da pessoa, e aí de cada um poder entender que as coisas têm solução, sim, que a gente pode buscar ajuda, né? E a gente estava falando antes na questão da autoestima, uhum. Né? E eu acho que trabalhando, no momento que tu percebe que a tua autoestima está muito baixa, que os pensamentos são muito negativos, que tu não consegue lidar muito bem com isso, eu acho importante buscar ajuda. Eu acho que está aí um momento muito importante da gente poder buscar ajuda. Ou alguém conduzir essa pessoa para uma ajuda. Alguém conduzir, os pais poderem perceber num adolescente, numa criança, ou até no adulto. E não necessariamente alguém, mas a pessoa mesmo, né? Uhum. É com a pessoa que tá acontecendo determinadas coisas. Então, eu acho que quem pode detectar, muitas vezes, é a pessoa. Poxa, eu estou precisando de ajuda, então eu vou buscar, eu vou contar com alguém, né? Com alguém a gente sempre pode contar. Uhum. Não existe, é um pensamento ilusório, fantasioso, quando a gente pensa que a gente não pode contar com ninguém. Pode sim. Né? Às vezes a gente não está tendo acesso a pessoas mais próximas, mas a gente tem acesso a amigos, a gente tem acesso a pessoas que podem estar numa associação, dentro de um consultório profissional, enfim. As pessoas estão procurando muito a questão de religião também como ajuda, né, atualmente. Principalmente, né? E eu acho muito importante. Eu acho que essa questão é imprescindível na vida de qualquer um de nós, né? Crer em alguma coisa. Ter fé. Uhum. Para dar uma sustentabilidade maior para a pessoa. Além de tudo que nós estamos falando, é importantíssimo. Bem, nós sabemos assim que no decorrer dos anos, as famílias foram tomando uma nova formação, foram se transformando, né? Não tem mais a família que tinha antigamente, né? Que as pessoas casavam e morriam casadas, né? Faziam as bodas de ouro e seguiam juntas. Isso causou algum transtorno, de certa forma, para as famílias? Elas estão sabendo trabalhar bem com isso? Como a gente também já comentou, né? Aquela questão dos meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos, né? Se evoluiu para esse novo relacionamento, ou se mudou para esse novo relacionamento, e as pessoas conseguiram
estar preparadas para essa mudança? Márcia, essa é uma pergunta assim, ó, bastante ampla. Eu acho que bom de se discutir, de a gente poder conversar sobre isso, porque na verdade não tem um foco principal onde se inicia aquela questão de os meus filhos, quando há uma nova formação familiar, né, de um casal que vem já com essa bagagem de ter os seus filhos, a mulher os seus filhos e os nossos filhos. Então, cada um de nós que carrega isso já carrega coisas dessa outra formação familiar anterior, né? E de outros relacionamentos, de outras coisas que a gente já viveu. Então, determinadas coisas que ocorrem hoje, né, num determinado momento dessa nova constelação familiar, pode ter tido início num outro momento, numa outra história. Que não foi resolvido. E que daqui a pouquinho a gente está carregando coisas dessa outra vivência. Porque a própria separação dessa família tradicional, ela já é traumática, né? Qualquer separação, qualquer frustração na área de relacionamento é traumático, é sofrido, né? A gente vivencia uma separação como uma perda. Né? É uma perda de alguém que está vivo, mas é uma perda. Então são coisas, tem pessoas que estão mais preparadas para aquele momento, outras não. Independente disso, há um sofrimento, né? Então se a gente não puder tratar isso, não puder entender isso, não puder ter delicadeza com a gente mesmo em relação a essas coisas, a gente carrega. E certamente a gente vai cometer novamente erros que a gente já cometeu, cometer situações que a gente achava que não deveria novamente nessa nova formação. E os pais, porque isso é uma decisão dos pais, né? De se separar, ou de ter um novo relacionamento. Eles deveriam, qual é a importância aqui do envolvimento dos filhos? Porque os filhos entram numa situação que daqui a pouco não era da vontade, ou do interesse, ou do conhecimento. Nunca é da vontade dos filhos que os pais se separem, né? Dificilmente é. Mas o que eu penso que tenha que haver dentro de uma situação como essa, seja muita honestidade, como eu vinha falando antes, né? Que eu acho que os pais têm que ter essa honestidade com os filhos, de poder fazer com que os filhos entendam a necessidade desse acontecimento, porque nenhum dos filhos vai deixar de ter pai ou mãe. Sim. Se puder ser assim, né? Se as coisas puderem ter esse caminho, e onde os pais possam contribuir para isso. Na verdade, a condução de toda uma separação, de um divórcio, de um momento como esse, a condução é dos pais. E os pais precisam de estar preparados para conduzir isso, para conduzir os filhos, para que eles compreendam isso. Né, que pais eles vão continuar tendo, talvez de uma forma diferente, com certeza, mas a forma de haver esse entendimento é o preparo que os pais vão ter para poder passar para os filhos. Só que aí é uma situação difícil, né? Porque normalmente nem todos os pais é consensual a separação. Então, se houver o conflito de você não entrar no entendimento para a separação, isso já pode gerar uma dificuldade de estar esclarecendo o que está acontecendo para os filhos, né? Com certeza gera, mas de novo eu vou te falar que eu penso que a condução disso, porque pode ser, e sempre há alguém que seja mais resistente, né? Um dos cônjuges é mais resistente. Às vezes os dois estão preparados para isso, veem que isso é a melhor solução, mas muitas vezes não. Né? E aí acaba de uma das pessoas fazer uso dessa separação para maltratar os filhos, ou usam os filhos para poder servir de escudo. Enfim, tem uma série de situações que pode gerar uma separação. Mas a pessoa que está mais preparada para isso, a pessoa que ela tem condições também de conduzir melhor isso. Né? E até de estar atenta, de poder conduzir os filhos a uma psicoterapia, de poder fazer uma psicoterapia familiar, né? De poder ter acesso a todo esse atendimento que vai proporcionar um alívio para todo mundo. Para todo mundo. Porque à medida que tu consegue entender, né, o que está levando a isso, porque qual é a família
Qual é o casal ou os filhos que vão gostar de viver num ambiente de briga, num ambiente de confusão, ou até num ambiente onde impera um silêncio, onde ninguém mais se relaciona, né? Porque o relacionamento ele não quer dizer só que seja com briga e com gritos. Muitas vezes o silêncio ele é mais agressivo do que qualquer briga. Com certeza. O silêncio muitas vezes agride muito mais as pessoas do que tu poder falar, né? Do que tu poder dizer alguma coisa para a pessoa. Porque daí também entra naquela questão que você estava colocando, né? Que o silêncio faz toda aquela fantasia que deixa o problema às vezes coisas, muito por isso maior. a necessidade do diálogo, das pessoas esclarecerem o que está acontecendo, não tem perigo nenhum nisso, né? Mas como a gente estava vendo, as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Né? Então as pessoas usam de várias situações para agredir. Né? Sim. Bom, quando a gente tem a formação, né, dessa nova família, tem algum problema assim como é que ficam os papéis da família aí? Porque aí, por exemplo, tem um casal que, digamos que a mulher tem um filho, né? Quem é que manda aí? Esse marido tem direito de esse padrasto, no caso, que seria que papel tem cada um desses novos componentes familiares aí? Tem que estar bem esclarecido isso. Acabou de falar, né? Tem que estar bem esclarecido isso, né? Eu vejo assim, o pai, ele vai ser sempre o pai, né? Ele tem a autoridade de pai. O padrasto, ele vai estar convivendo, mas ele vai ter um limite, né? E é importante que cada papel se dê conta desses limites, né? O teu companheiro que vai estar contigo, é óbvio que ele vai estar convivendo com algumas coisas. Se teus filhos moram junto, ele vai estar convivendo com algumas coisas, mas ele tem um limite para se colocar, né? Ele pode muitas vezes ter vontade de fazer alguma coisa que nenhum pai faria, mas ele tem que pensar que ele não é o pai. Né? Então, que a criança ou o adolescente ele não vai receber da mesma forma que ele receberia do pai. Então, eu acho que tem que haver, principalmente, um esclarecimento entre o casal. Um acordo. Né? Um acordo entre o casal. Um diálogo entre o casal. Para que essas questões fiquem muito claras. Né? Mas isso bom é que seja feito antes de consumado, né? Muitas vezes a pessoa que é o companheiro, ela pode fazer algumas intervenções importantes. Até porque naquela situação importantíssimas, mas e aí eu tenho que ter uma combinação com o meu companheiro, eu tenho que ter um consentimento do meu companheiro, eu tenho que poder fazer isso, né? Assim como muitas vezes os filhos invadem também, não tem o limite da questão do papel dele em relação ao companheiro da mãe ou do pai, né? E que precisa ter a clareza desse limite, que precisa ser limitado também muitas vezes. Então, eu acho que no momento que tu consegue exercer essas questões de papéis, definir os papéis dentro dessas constelações familiares, vai ficando mais tranquilo para todo mundo. Para todo mundo. Mas isso só se faz através do diálogo também, né? E de contratos, de acertos, né? De coisas que a gente vai... Não tem como a gente fugir do diálogo. O diálogo ele é importante em qualquer relacionamento. Qualquer situação, né? Então, vamos chamar mais um bloco de apoio e voltamos em seguidinha com o Quarta Rosa.